Então vamos lá, galera. É o seguinte, hoje eu vou falar sobre química orgânica, tá? De forma bem rápida e bem sucinta nesse início, tá? Para a gente logo entrar dentro do que a gente realmente quer saber de como é a estrutura, como a gente pode dar a fórmula, como é que a gente pode dar o nome, tá bom? Só que é o seguinte, o que que é a química orgânica, Frank? Tudo começou com uma teoria chamada teoria da força vital, que foi organizada por esse carinha bem aqui, ó, o Berzelius, tá bom? E aí, o que que ele acreditava que seria uma substância orgânica? É uma substância que vem a partir da matéria viva, né? Por exemplo, de uma pessoa, de um animal, no caso, um cachorro, um gato, uma zebra. Ah, tudo que vinha, por exemplo, da gente, né? Ou de uma, por exemplo, de uma árvore, de um fruto, isso ele considerava como matéria viva. Então, tudo que vem disso, ele conseguiria dizer que tem uma força vital. E por isso seriam substâncias o quê? Orgânicas, ok? Só que é o seguinte, por algumas coisas não terem essa força vital, ele já vai chamar de substâncias o quê? Inorgânicas, beleza? Aí, o que a gente chega de conclusão? Depois de um certo tempo, essa teoria é claro que ela entra em desuso, porque esse rapazinho aqui, ó, o Frederic, eu acho que é Holland o nome dele, não sei pronunciar alemão, e ele dizia o seguinte, né? Ele fez, na verdade, um experimento, deixa eu voltar aqui, ele fez um experimento, onde esse experimento mostrava o seguinte, que dá para pegar e dá para sintetizar substância orgânica a partir de substância inorgânica. Ele pegou o cianato de amônio, que é esse bem aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha, ó, esse aqui. E ele conseguiu, sobre aquecimento, produzir ureia, né? Que a gente encontra, por exemplo, na urina, das pessoas. E aí, a ureia, ela é orgânica, só que a partir dessa experimentação veio do que a gente conhece como uma substância inorgânica, beleza? E depois de um certo tempo, a gente conseguiu definir o que seria a química orgânica, tá? Química orgânica é o estudo, né, dos compostos que têm o que, Franklin? Átomos de carbono. Então, basicamente, o que que é química orgânica? É tudo que vai rodear a questão dos carbonos, todas as suas propriedades e todas as suas características, tá bom? Ah, Franklin, então tudo que tem carbono é química orgânica? Não. Tem algumas substâncias que fogem dessa regra. Por exemplo, aqui, ó, o CO, que é o monóxido de carbono, CO2, o dióxido de carbono, carbonato de cálcio, o CaCO3 e o bicarbonato de sódio, todos eles vão apresentar o quê? Todos eles vão apresentar carbono, mas eles não são estudados dentro de química orgânica, são estudados em química inorgânica, beleza? Aí, para a gente entender melhor como é que funciona a estrutura do carbono, né? Porque a química orgânica vai depender exclusivamente desse elemento, né? A gente vem para o postulado de Kekulé. O que que é o Kekulé? O Kekulé, ele dá as características que o carbono vai ter. Essas características ele chamam de postulado, são três, na verdade, tá? Postulado um, postulado 2 e postulado 3. O que que o postulado um fala? Que o carbono é tetravalente, ou seja, ele sempre vai fazer quantas ligações? Quatro ligações, tá bom? O segundo postulado, o carbono vai apresentar as quatro valências do carbono igual entre si. Agora, não faz muito sentido esse segundo postulado. Lá na frente, quando a gente estiver montando as estruturas, você vai entender melhor o que significa dizer essas ligações iguais entre si. E o terceiro e último postulado é perceber que o carbono ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar uma certa união entre carbonos. Então, se eu pego um carbono, o carbono faz quatro ligações, certo? Show. Essas ligações são representadas pelos esses tracinhos aqui, ó. E eu junto com outro carbono, e isso aqui eu chamo de quê? De cadeia carbônica. Observa que se eu for colocando carbono, eu for colocando carbono e eu for colocando carbono, isso aqui nunca vai acabar.
Ou seja, a quantidade de carbonos que pode se ligar entre si são gigantescas, entendeu? Então, por isso que a gente escolhe uma área dentro da química para poder estudar os elementos do carbono, tá bom? Aí, um quadro que é interessante você estar observando é esse aqui, ó, que mostra quais os tipos de ligações que os elementos vão realizar dentro de química orgânica. Por exemplo, aqui, ó, o carbono faz ligação simples, que é, no caso, um tracinho desse, ó, 4 ligações, beleza? O carbono também pode fazer uma ligação dupla, que é 2 tracinhos desse, e 2 ligações simples. O carbono também pode fazer 3 ligações assim, ó, na mesma direção. Isso aqui a gente chama de ligação tripla. E uma ligação simples, ó, 3 com mais 1, 4. Ó, 2 com mais 2, 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Show. E por último, o carbono pode também fazer 2 ligações duplas consecutivas. Esses aqui são os formatos que o carbono pode realizar. Franklin, o carbono ele pode fazer 4 ligações numa única direção? Não, isso aqui não dá para realizar, tá bom? Trouxe aqui também alguns outros elementos que você vai precisar usar dentro de química orgânica. Lembrando que o hidrogênio ele é monovalente, que significa dizer que ele vai fazer sempre o quê? Uma ligação. O oxigênio e o enxofre são bivalentes, ou seja, eles vão fazer quantas ligações? Duas. Duas ligações, tá bom? Duas ligações. Sendo que esse oxigênio e o enxofre também, é claro, né? Pode fazer assim, ó, uma ligação simples e uma ligação simples, ou uma ligação dupla, tá? O nitrogênio e o fósforo são trivalentes, ou seja, vão fazer quantas ligações? Três, sendo que esses caras podem realizar a ligação simples assim, assim e assim, ou duas, ou, no caso uma dupla e uma simples, ou uma ligação tripla consecutiva, assim, ó, de uma vez só, tá? Os halogênios são aqueles dos elementos da tabela periódica do grupo 17, certo? Ó, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, todos eles vão fazer uma ligação. Show? Beleza. Aqui um exemplo do que eu acabei de falar para você. Observa que o hidrogênio, como ele é monovalente, ó, ele vai fazer só um tracinho, ou seja, só uma ligação, tá? Aqui, ó, observe que o carbono pode fazer uma ligação simples entre si, ó, uma ligação dupla entre si ou uma ligação o quê? Tripla, tudo bem? E aqui a gente consegue ver também a questão do terceiro postulado, que é a classificação que a gente chama de formação de cadeia carbônica, né? Ó, dois carbonos, ó, dois carbonos, tá bom? Beleza? Aqui é um exercício bem simples para a gente finalizar a aula de hoje, que é montar as moléculas aqui a partir da ligação. Observe que o carbono ele faz ligação 4 vezes, né? E o hidrogênio só vai fazer uma. Então, por exemplo, se eu vou juntar esse hidrogênio com esse carbono, eu só posso fazer o quê? Um tracinho. O carbono com esse hidrogênio, também um tracinho. O carbono está ok, Franklin? Não, porque ele só tem quantas ligações? Ó, duas. Esse hidrogênio está ok. E esse aqui também está ok. Só que o carbono não. Então, ele sempre tem que completar quantas ligações? Ó, 4. Uma, duas, três, 4. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, observe que é uma estrutura um pouquinho maior. A gente sempre começa aqui pela estrutura da ponta porque fica mais fácil, ó. Hidrogênio faz uma ligação, hidrogênio faz uma ligação, hidrogênio faz uma ligação. Aí, esse carbono só está faltando uma, ó. Uma, duas, três. Então, eu coloco aqui. Aqui eu vou completar outra, mais outra. E assim eu vou embora, ó. Observa que os carbonos vão apresentando sempre 4 ligações e o hidrogênio sempre uma ligação. Beleza? Ó, essa molécula está ok, essa molécula também está ok. Bora para a próxima. Aqui, a gente vai também começar aqui pela extremidade, ó. Hidrogênio sempre fazendo uma ligação. Carbono aqui fazendo 4. Show? Sempre vai ser assim, Frank? Sempre um tracinho? Não, nem sempre. Ó, observa que aqui, ó, eu fiz uma ligação com esse carbono com esse hidrogênio. Nesse caso bem aqui, ó, olha o que acontece. Aqui o carbono ele vai ter quantas ligações? Duas. Então, para ele completar as ligações dele, vai faltar quantos tracinhos? Dois.
beleza? Show? Aqui, ó, esse carbono aqui já tem quantas ligações? Ó, 2. Então, eu vou precisar colocar mais uma, 3, e mais uma aqui, ó, 4. Beleza? Então, aqui eu fechei a molécula, sendo que aqui tem uma ligação dupla. Então, sempre vai ser desse jeito, ó. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Coloca um tracinho, porque o hidrogênio sempre faz um. Aí o carbono, esse carbono só vai poder se juntar agora com esse. Sendo que ele já fez uma ligação, então faltam quantas? 3. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação o quê? Tripla. Ó, 1, 2, 3, 4. Esse aqui já fez 3, ó. 1, 2, 3. Então, falta com hidrogênio mais quantas? Mais uma. Aí, essa molécula também está ok. Ok? Aqui, observa aqui. Eu vou começar agora por essa pontinha, porque aqui ele já está me mostrando uma ligação. Então, ó, 1, 2, 3. Aí, eu completo aqui, ó, 4. Show? E dessa forma, a gente consegue fazer o início da introdução à química orgânica, sabendo que o átomo de carbono é o átomo de estudo dessa área, e ele consegue formar o que a gente chama de cadeia carbônica. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma ligação, que o oxigênio faz 2 e assim por diante. Beleza? As ligações sempre são representadas por esses tracinhos aqui. E a gente nunca pode esquecer de fazer essa contagem de forma bem correta. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Se você conhece algum amigo que está vendo esse assunto, indique esse vídeo. Um beijo, um abraço e até a vitória. Falou!